rodada, eu só quero mitar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil, para escalar o nosso time para essa terceira rodada do Cartola, o nosso time João 20, 19 a 30, com as dicas do professor, o nosso time que na última rodada ficou aí 10 pontos acima da média nacional com 55,59. Não foi lá uma pontuação de mitos, mas não é esse o nosso objetivo nas 3 primeiras rodadas do campeonato. Mesmo assim, nós pontuamos 88 na primeira e agora quase 56 na segunda e já acumulamos aí 167 cartoletas. Vou mostrar para você aqui a nossa escalação dessa última rodada. Lembrando que nessa rodada eu ainda vou dar dicas de escalação para que a gente continue valorizando o nosso patrimônio. No entanto, a gente já pode começar a procurar jogadores que a gente acredita que vão pontuar um pouco melhor, mas o grande objetivo ainda é a valorização. Você deve estar perguntando, mas Renato, como funciona? Qual é a estratégia de valorização para essa terceira rodada? Basicamente, o que você precisa entender é o seguinte: não adianta você escalar jogadores que vêm muito valorizados das 2 primeiras rodadas, porque eles devem desvalorizar, a não ser que eles façam uma pontuação aí monstruosa, tipo o Vanderlei na última rodada. O ideal é você procurar jogadores que têm uma alta média e que não foram tão bem na última rodada, ou jogadores que vêm mal nas 2 primeiras rodadas. Essa é a forma mais segura de você valorizar o seu patrimônio. Então vamos para as nossas dicas. Eu vou dar aqui a minha escalação e vou dar também algumas dicas. Nosso goleiro, pessoal, eu vou escolher o Martin Silva do Vasco. Você vai dizer, mas ele vai jogar clássico. No entanto, não costuma sair goleada em clássico. Especialmente nos clássicos aqui do Rio, não é muito comum a gente ver grandes goleadas. O Vasco joga em casa, joga em São Januário. Eu acho bem difícil que o Fluminense faça muitos gols. No entanto, eu creio numa boa quantidade de defesas difíceis do Martin Silva. Mas o Renato é muito arriscado, eu quero ser um pouco mais conservador na minha escalação. Não tem problema, se quer ser mais conservador, escalhe o Vanderlei, que vem muito valorizado, mas em casa sempre atua muito bem, o Gatito Fernandes, ou se você tiver com pouca cartoleta, vai de o Everton do Atlético Paranaense, que inclusive vai estar na nossa escalação dos bons e baratos. Outras 2 boas dicas são o Wilson e Fernando Miguel. Esse jogo entre Vitória e Curitiba deve ser um jogo em que os 2 goleiros podem se sair muito bem. Vamos seguir aqui com as nossas dicas, pessoal. O nosso ataque dos sonhos, vamos aqui com aquele que deve estar entre os mais escalados da rodada, que é o Fred. Além de provavelmente pontuar muito bem, ele deve ainda valorizar. Além disso, a gente vai aqui com o Roger do Botafogo, que joga em casa contra o Bahia. Roger sempre chega muito na frente, finaliza muito, dá muita assistência. Ano passado na Ponte Preta ajudou muito a pontuação do meu time a subir ao longo do campeonato. E nós também vamos de Wellington Paulista. Cadê o Wellington Paulista da Chape? Ele que já meteu um golzinho no campeonato, acredito que jogando contra o Avaí em casa também vai pontuar bem. Outras dicas de atacante, pessoal, o Jô. O Jô provavelmente vai estar entre os mais escalados da rodada também, mas eu tô dando prioridade a escalar aqui jogadores que jogam em casa. Outra boa dica é o Luan, né? O Luan que sempre finaliza muito, chega muito na frente, mete seus golzinhos, já tá aí com uma média de 7,75. Com certeza é uma boa pedida junto com o Robinho. Os 2 atacantes do Santos também são uma boa pedida. Vamos para o nosso meio campo, na minha opinião, o setor mais difícil de escalar nessa rodada. E vou deixar claro aqui, pessoal, a minha escalação vai ser uma escalação conservadora para garantir valorização. Por isso eu vou de Regis do Bahia, que é um jogador que fez 18,50 na primeira rodada e precisa pontuar muito pouco para valorizar. Eu vou também com o Casares, jogador do Atlético Mineiro, armador, jogador da bola parada. Tem grande possibilidade de dar assistências nesse jogo. E eu vou também com o Rodrigo Lindoso do Botafogo. Porque o Rodrigo Lindoso, ele fez na sua estreia no campeonato uma pontuação de 15,60. Então ele valorizou muito na sua estreia. No seu segundo jogo, ele deve também ter uma grande valorização. Renato, mas eu quero pontuar, não estou preocupado tanto assim com valorizar. Beleza, vou te dar algumas sugestões. O Wendel do Fluminense é uma boa sugestão, o Rodriguinho do Corinthians, o Vitor Bueno. Se você está pensando em roubada de bola, o Jusilei pode ser uma boa. Além disso, você pode arriscar no Diego Souza, que pega o Grêmio. Vamos para a nossa linha de defesa.
Nossa linha de defesa começando com os nossos laterais. Primeiro lateral que nós vamos escalar, até que o Cuca não decida o contrário, é o Jean, do Palmeiras, que joga a sua segunda partida, vem muito valorizado, deve dar aí uma boa valorizada no nosso patrimônio. E junto com o Jean, nós vamos escalar o Reinaldo da Chapecoense, que joga em casa contra o Avaí. Provavelmente o Reinaldo vai fazer uma boa pontuação. Outros jogadores que você pode ficar de olho são os laterais do Flamengo, também os laterais do Vasco, o Pikachu porque joga muito avançado no ataque e o Gilberto porque é um jogador leve, rouba muita bola e pode ser uma boa. Outras duas dicas são os dois laterais do Atlético Mineiro, o Marcos Rocha e o Fábio Santos, que tá lá atrás porque tá bem baratinho. Fábio Santos que vem decepcionando um pouco aí, tá custando preço de chuchu 73 centavos, mas se você tiver com pouca grana, é nele que você tem que apostar. Nossos zagueiros, nossa linha de defesa, presta atenção porque eu vou com o Igor Rabelo. O moleque é uma revelação do Botafogo, ele rouba muita bola, é um jogador leve, se antecipa muito, né? Eu vi os jogos do Botafogo, os últimos jogos do Botafogo, e fiquei muito surpreso com ele. Vou apostar aí no Igor Rabelo. O outro jogador da minha zaga vai ser uma aposta minha, bota na minha conta esse aí, que é o Felipe Santana, o gigante, o cara tem 3,90 m e ele finaliza pra caramba. Quase todos os cruzamentos do Casares, de escanteio, falta, próxima área, o cara tá na área pra cabecear. E ele não é um zagueiro pesadão, então ele consegue também roubar muitas bolas. Tô levando fé aí que o Felipe Santana vai conseguir finalizar bastante nesse jogo contra a Ponte e quem sabe deixar um golzinho pra gente. O comandante do nosso time vai ser o Roger. Roger, que é o técnico do Atlético Mineiro. Roger que joga em casa, que tem que se recuperar dessa derrota que o Atlético sofreu pro Fluminense e vai partir pra cima. Vamos confirmar aqui a nossa escalação, que maravilha. Tá aí, pessoal, nossa escalação. Fechando o nosso time custando 134 cartoletas, ainda sobraram 33 aí no cofre, não é um time tão barato assim, mas é um time que eu acredito que vai valorizar bastante e tem um grande potencial de pontuação. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, que é tão importante pra gente, se inscreva no nosso canal, fique aí atento às nossas dicas com o nosso time de bons e baratos, nosso time de valorização, acesse lá o nosso site, Cartola Cartoon Brasil, com muitas novidades e dicas para você. Nos sigam aí nas redes sociais, Instagram, no Facebook e acompanhe o nosso trabalho. Boa mitagem para você, cartoleiro, e um forte abraço. E se fizer menos de 100, eu nem comemoro.